Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. Aqui, a nossa preocupação, o nosso esforço é trazer sempre informações úteis e importantes para o dia a dia do empreendedor. Seja você médio, pequeno, grande, é importante conhecer as regras. Ao longo da vida, todos nós almejamos adquirir patrimônios, criar uma estrutura favorável para as nossas famílias e vem a preocupação patrimonial. E isso às vezes não é de conhecimento de todos a melhor forma jurídica de aquisição desses bens, pensando em sucessões, pensando em outras gerações. E hoje eu tenho uma convidada, eu sempre falo, os convidados aqui são sempre muito especiais. Doutora Patrícia Dadea. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Kiko. Bom dia. Bom dia. Prazer grande tê-la aqui novamente no nosso programa. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente no Desenvolve Vale. Muito bom. A doutora Patrícia ela é especialista aí nessa parte de sucessões, de tributações, de heranças e alguns pontos relacionados a esse tema. Doutora Patrícia, tivemos a aprovação da reforma tributária, né? E os empreendedores sempre têm aquela desconfiança de que muda e no final das contas os impostos sobem, né? O governo, a gente tem falado aqui, é um governo caro, né? A gente não viu reforma administrativa acontecer junto com a reforma tributária, mas voltando para o nosso foco aqui, a reforma tributária trouxe mudanças nessa questão de sucessões, de novos tributos em herança e etc. Sim. A reforma tributária, ela trouxe o que já era praticado em alguns estados, a questão da progressividade do ITCMD, que é o imposto da herança. O imposto da herança. Isso. Da herança e da doação, né? Vários estados já era praticada a progressividade de 2% a 8%, tá? Qual é a alíquota máxima vigente hoje com relação ao ITCMD? Até 8%. Então, nós que estamos aqui no estado de São Paulo, nós estamos numa situação vantajosa, que nós temos 4%, que é a alíquota fixa, tá? E aí agora, fevereiro desse ano de 2024, a Assembleia Legislativa já criou um projeto de lei que já está tramitando, 7 de 2024, para aplicar essa progressividade e aumentar para 8% o imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Quer dizer, para o nosso telespectador que não conhecia esse imposto, significa que quando alguém morre, deixa um patrimônio, automaticamente hoje já se paga 4% para passar para os herdeiros. Exato. E isso então vai subir agora. Vai dobrar. Já vai ser de cara 8%. Dobrar, exatamente. E aí eu costumo falar, eu tenho divulgado muito isso, né? Todos nós que estamos nesse mundo desse universo jurídico que trabalha com essa questão de planejamento patrimonial, passar essa informação para as pessoas. Olha, nós estamos nesse ano de 2024 numa janela. Quem pensa, quem tem essa preocupação de se estruturar para passar o seu patrimônio para as próximas gerações sem ter uma perda patrimonial, faça nesse ano. Porque, doutora Patrícia, tem essa questão do ITCMD. Sim. Tem os honorários do advogado. Sim. Deve ter taxas e etc. Quer dizer, é um tema que o brasileiro precisa começar a ficar atento, né? Porque você fala 4%, que vai chegar a 8%, mais taxas, mais honorários advocatícios e outras questões de registros de cartório, é um valor importante. E isso, para mudar esse tema, o que falta? Normalmente, Kiko, a gente costuma falar que essa questão do qual seria o peso, né, de uma transmissão de patrimônio, numa Sim. hipótese de óbito, ela pode ser de 14% até 40% Do valor do patrimônio. do valor do patrimônio, tá? E assusta, e eu vejo assim que é um valor expressivo, mas na hora que você começa a pontuar ali para a família, o que seria, né, como você falou, 4% de imposto de transmissão causa-mortes, que a partir do ano que vem, com certeza já vai mudar para 8%.
Tem os honorários do advogado, que a tabela do Estado de São Paulo já fala de 8% a 10%, isso tabela mínima. E cada já estamos profissional. Em 18. Exatamente, já está estamos em seguindo 18%. Você aí já tem um sócio na sua herança de 18%. Tem os emolumentos de cartório, tanto se for um cartório de notas, o cartório de registro, as custas processuais, se for um inventário judicial. E aí, se a família precisar dispor de algum imóvel, a gente também tem que considerar que a venda de um imóvel dentro de um inventário tem perda. Sim. Porque a pessoa não vai ter a posse do imóvel de imediato, não é? E tem o ganho de capital, né? Imposto de renda sobre o ganho de capital também. Sim. E muitas vezes, eu atuo também no ramo imobiliário, e o que se percebe é que às vezes a família tem patrimônio, mas os herdeiros não têm o dinheiro, além de ter que pagar, muitas vezes os herdeiros não fizeram a projeção para aquele dinheiro. Por isso que essa pauta nossa hoje aqui ela é muito importante. Porque todo mundo, você não quer deixar confusão para os seus herdeiros, você quer deixar algo confortável. Então é um tema que me toca bastante. Eu sou contra esse aumento de tributação. Eu acho que o governo só quer tributar o que você ganha. Devia tributar também os prejuízos. Mas não, a legislação, a gente fala isso de forma simbólica, mas sempre a despesa acaba caindo para o contribuinte. Sim. Né? E aumentando, dobrando. Se é progressão, por que já vai direto para 8? Por que não faz um escalonamento de prazo para dar tempo das famílias se organizarem? Até existe a progressividade de 2, 4, 6, 8, a depender do patrimônio. Como se fosse a tabela do imposto de renda, né? Que daí vai de acordo ali com o seu... Porque hoje no Brasil você tem estados cobrando situações... Já, mas agora já equiparou com a reforma tributária. Agora a reforma tributária veio e determinou isso. Como a reforma também retirou dos estados alguns tributos, eles precisam arrecadar. Entendi. Perfeitamente. Doutora Patrícia, eu quero no próximo bloco explorar um pouquinho o que pode ser feito preventivamente para não cair nessa situação do cidadão, porque muitas pessoas nem sabem desses impostos, acham que o pai ou a mãe morreram e simplesmente vão ser donos do imóvel. Né? Essa tramitação burocrática às vezes é desconhecida por muitos, então acho que isso é muito importante. Nós vamos para um breve intervalo, estamos conversando hoje com a doutora Patrícia Dadea, que é uma especialista aí em hold, sucessões familiares e toda essa parte jurídica burocrática. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, hoje entrevistando a doutora Patrícia Dadea, uma advogada especialista na questão de sucessões, holding e tudo mais. Patrícia, a gente conversava no primeiro bloco, né, que agora já está tramitando um projeto de lei que vai aumentar o imposto de transmissão, o famoso ITCMD. Qual é a alternativa para quem queira se planejar? Qual seria o melhor caminho e não deixar a família com essas surpresas no momento de morte em que começam a aparecer esses assuntos burocráticos? O melhor caminho é a família sentar, ter uma conversa transparente, leve, porque esse assunto, por vezes, é um assunto que causa, né, um constrangimento, dor, porque as pessoas pensam que estar planejando a sucessão está planejando a morte. E é um tabu isso, não é? Nós temos que pensar, eu acho que nós pais, nós temos aquela questão da educação financeira para os filhos, né? Passar isso para os filhos, mas nós não nos preocupamos com a educação patrimonial, que nós temos que ter. Então, nós temos que mudar essa mentalidade de sentar a família como um todo, né? Os patriarcas, os filhos, se forem maiores de idade, e ter uma conversa muito clara com relação a como que você quer deixar organizado, estruturado, protegido o seu patrimônio. Para quê? Para evitar essa carga tributária que vai vir em algum momento, você se proteger contra um revés financeiro, proteger
contra os efeitos de um casamento, que nós não sabemos com quem os nossos filhos vão se casar, qual regime de bens eles vão adotar. Então, tem essa questão também da proteção. Então, ela não é simplesmente uma organização tributária. Ela passa também por uma linha de proteção de bens, né? Uma das grandes vantagens que tem pessoa que fala assim, eu não tenho patrimônio neste momento, mas eu já quero me estruturar, eu já quero deixar tudo preparado. Então, ao longo da vida, a pessoa já está com o sistema dela montado e aí a hora que ela for adquirindo o patrimônio, ela já vai colocando ali. Por quê? Porque daí já está protegida, a estrutura dela já está pronta. Agora, doutora Patrícia, dentro desse planejamento, né, a gente convive aí com várias pessoas no dia a dia e tem pessoas que falam, não, eu já tenho meus imóveis numa pessoa jurídica. Isso é suficiente? Não. Só colocar, a gente usa o termo da pejotização, né? Retirar o patrimônio da pessoa física e passar para uma pessoa jurídica. É comum, não está errado fazer isso. Sim. Só que não dá para parar nisso. Nós temos que prosseguir, nós temos que avançar. E quando chega para a gente essa situação, qual foi o objetivo? Que por vezes é só uma redução da carga tributária. Você do mercado imobiliário, você sabe disso. Nos anos de 1990, era comum os contadores oferecer para as famílias que tinham vários imóveis a criar uma pessoa jurídica para administrar os bens próprios. Certo. Não é? Era um foco mais de redução de tributos. Exatamente. A ideia era essa. E está tudo certo, não é? Só que quando chega para a gente, a pessoa tem a mentalidade, não, eu já tenho a pessoa constituída, já está numa holding. E não foi feita a questão de planejamento sucessório. Quer dizer, então, para quem está nos assistindo, não é suficiente você apenas colocar os seus bens numa pessoa jurídica. Precisa ter esse mapeamento, cláusulas específicas de sucessão. Sim, porque se uma pessoa, sócio de uma empresa, né, de uma pessoa jurídica dessa, que colocou todo o seu patrimônio da pessoa física dentro dessa pessoa jurídica, se ela for a óbito e não estruturou em termos de planejamento sucessório, ao invés de inventariar imóvel, carro, investimentos financeiros, nós vamos inventariar cotas, que as cotas sociais de uma empresa também são passíveis de inventário. Agora, pessoas que têm, existe muito, né? Não adianta a gente achar que não tem, né? Contratos particulares. Então vai lá e compra uma área, compra um imóvel, por algum motivo não passou a escritura. É uma situação de mais risco, né, também? Porque... Independente das confianças que estejam nas relações, mas isso numa sucessão em que o titular que assinou aquele contrato de gaveta, como se dizia, é mais um dificultador, né? Lembra que antigamente vinha na capa da escritura só é dono do imóvel quem registra? Sim. Não é? Os cartórios levantavam essa bandeira e é verdade. Se você for adquirir um imóvel hoje, qual é o primeiro documento público que você vai atrás? Uma certidão de matrícula do imóvel, né? Para verificar quem está lá no registro de imóveis. Agora, você ter um instrumento particular guardado, isso não é o início. A gente fala que na área do direito, a gente fala que é o início de prova, né? Mas logicamente... Sim. Que se uma família tem bens através de um instrumento particular, até na situação de um óbito vai ter que regularizar. Dá para inventariar com um instrumento particular? Dá. Só que de qualquer maneira nós não conseguimos pular atos. Então começa a onerar muito mais a família que tem imóveis dessa forma, né? Porque precisa fazer a escritura, por vezes não tem mais as pessoas de quem adquiriu, também já faleceram. Certo. Então a gente não consegue nem regularizar. Aí gasta um tempão, né? Aí, Kiko, até provar, judicializar, aí entra aquele modelo Brasil de prazos, né? E por vezes você não consegue regularizar, você tem que entrar com uso capião. Com uso capião. Porque é mais caro você fazer um inventário só transferindo ali direitos possessórios. A família não vai conseguir ainda o título de propriedade com relação àquele imóvel. Então vamos pular? Vamos já fazer direto o uso capião? O uso capião hoje ele pode ser feito administrativamente. Pode. E quanto tempo mais ou menos demora? Olha, tudo é muito relativo, né? Uhum. Em termos de prazo, tanto numa esfera administrativa quanto judicial. No administrativo, se você tiver todos os documentos ali, que comprova aquela questão da titularidade,
E para fazer a transmissão, porque é muito sério isso, Certo. a gente coloca assim, eu gosto de chutar lá em cima, sabe, os prazos, né? Basicamente assim, 1 ano. No judicial, eu tenho processo de uso capião no meu escritório que mais de 10 anos. 10 anos. Realmente, esse planejamento ele é necessário. E às vezes assim, você tem uma empresa, uma situação familiar, né, onde você já tem uma pessoa jurídica que é dona de alguns imóveis, mas nem todos são da mesma família, né? Ou seja, aí fazer a holding parcial daquele bem se torna mais complicado, né? Quando a gente da pensa... sua cota, que você participa daquilo como cotista, vamos chamar. Vamos colocar assim, é comum essa situação, até numa situação de inventário, por vezes a gente se vê num condomínio com um irmão, num imóvel, não é? Exatamente isso. E aí, quando... Doutora Patrícia, vamos fazer o seguinte, porque esse é um assunto importante, nós estamos perto do intervalo. Sim. Que eu queria entrar mais a fundo nesse assunto aí. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, hoje é uma pauta aqui interessante, né, de sucessões, modelos jurídicos para se evitar grandes tributações dentro da própria legislação, mas a gente falava no bloco anterior, uma família que já tem ali irmãos, enfim, parentes, donos de um mesmo imóvel. Nem todos vão ter hold ou vão querer fazer. Se um desses membros quiser se organizar em holding, é possível ele linkar também a participação que ele tem naqueles imóveis em condomínio, vamos chamar assim? É possível que quando a gente fala de eu quero estruturar o meu patrimônio, né, institucionalizar o meu patrimônio dentro de um sistema de holding familiar. Normalmente a gente faz um núcleo, né, familiar, pai, mãe e os filhos. Eu posso ter um condomínio de um imóvel com um irmão, enfim. Aí você pode colocar essa participação dentro da sua holding que você constituiu, assim como você também pode colocar, vamos dizer assim, esse condômino, né, que você tem ali a relação com ele com relação àquele imóvel, você pode colocá-lo também dentro de um sistema de holding. E aí no contrato estabelecer qual é a participação dele com relação ao único imóvel. Então, esse sistema ele é flexível com relação a essas possibilidades. Porque... Mas, por exemplo, imaginando que isso seja dentro de uma pessoa jurídica, mas só na pejotização, como você disse lá atrás. É possível também pegar esse contrato social e aprimorá-lo, né? Sim. Criar regras mais claras, sempre com o objetivo de facilitar para todos, porque a gente nunca sabe quem que vai partir, né? Então... isso que eu acho interessante. Eu sinto que às vezes falta maturidade das pessoas quererem discutir esse tema. Nós só precisamos tomar cuidado que por vezes as famílias chegam para a gente, eu já tenho uma pessoa jurídica constituída e já tenho patrimônio ali, ok. Isso. Mas a gente tem que verificar se essa empresa exerce uma atividade. Sim. Por quê? Porque se ela tiver funcionários, se ela tiver passivos, não vale a pena, você está colocando o seu patrimônio ali em risco. Não, sim. Então tem que ter essa análise. Não, eu digo empresas específicas para sim, patrimônio. Não, aí tudo bem. Não, sim, empresas específicas. Mas a sucessão eu acho que é sempre complicado. Eu vejo às vezes no mercado imobiliário pessoas que acabam vendendo seus imóveis muito mais baratos, porque a pessoa compra na oportunidade de estar a documentação ainda em tramitação, de não ter liquidez, isso tira a liquidez do imóvel, né? E aí paga um preço menor e acho que até existe um modelo legal que ele adquire os direitos de herança, não é isso? Que a pessoa pega uma situação de uma família lá, que esteja com um processo demorado, de um processo lá de justiça, e ele quer adquirir aqueles bens, mesmo naquela condição. Sim. Isso é possível? Sim, é possível, através de uma cessão de direitos. Cessão de direitos. É possível. Só que ele vai pagar certamente muito menos do que vários imóveis. Exatamente. Ele é vai investidor. Como bacia das almas. É investidor, e aí é onde que a gente chega naquele cálculo que eu falei para você.
que a perda patrimonial numa transmissão através de um processo normal de inventário pode chegar a 40% por conta dessa situação, do deságio numa venda para um investidor de um imóvel que está sendo objeto de inventário. E exatamente, né? E aí o investidor, dentro da capacidade dele, vai trazer esses imóveis num preço muito menor, que não é o ideal também para quem está vendendo. Sim. Né? A gente percebe. Agora a gente percebe também uma distância dos filhos aí, de um modo geral, dessa juventude toda, muito grande da realidade dos pais, né? Uhum. Não acompanham, não sabem, às vezes não sabem certo o que o pai tem, a mãe, ou seja, a família, e não tem nenhum tipo de orientação. Eu acho que as escolas poderiam começar a capacitar, porque é tão difícil você adquirir um imóvel, né? Depois cai na mão dos herdeiros. E se eles não tiverem o mínimo de preparo, vai perder. Entra a educação patrimonial, que eu falei, não é? Não é valorizada isso hoje? Eu acho que nós temos acho que isso depende, assim, é uma questão cultural. Acho que cada família tem que levantar essa bandeira e eu acho que tem que ser uma conversa muito transparente, né? Sentar, uma conversa adulta. Sim. Nós temos que sentar com os nossos filhos e colocar para eles o que nós temos, que por vezes não é por maldade, não é egoísmo, né? Ah, meu filho não pode saber o que eu tenho, senão ele vai ficar numa situação confortável e não vai querer lutar. Não, né? Só que você deixar também sem a participação, sem o envolvimento da família como um todo, acaba acumulando problemas lá na frente. Foi o que você falou, às vezes a pessoa parte, a família não tem nem conhecimento da composição patrimonial. Isso é verdade. Não sabe senhas de banco. Nós temos que pedir, através de um processo judicial, para o juiz oficiar a Receita Federal, fazer vários tipos de pesquisa, para saber o que a família tem de patrimônio. Olha aí. Não, aí também haja desorganização de uma família, né? Então, quando a gente pensa num planejamento patrimonial, eu gosto de sentar com a família toda. Num primeiro momento, ouvir pai e mãe para saber qual é o desejo deles. O que eles querem, porque eles também precisam se proteger. E o pai e a mãe conhecem cada filho, não é? Então, eles nessa conversa mais privativa, advogado e os patriarcas, nós entendemos ali o que eles querem, para depois, num outro momento, sentar os filhos para eles também se envolver e entender o que está sendo construído, como isso vai chegar nas mãos deles. Doutora Patrícia, eu particularmente tenho uma visão, assim, passar tudo em vida, isso é um risco para o pai, né? Eu já tenho visto que alguns pais, já passei tudo dos meus filhos. Amanhã ele pode precisar de um crédito, não tem garantia. Assim, também não é o caminho, né? Depende. Nós temos várias formas e várias ferramentas de planejamento patrimonial. O que você está me falando, eu estou entendendo que seria a doação de bens em vida com a reserva de usufruto. Né? Que os pais acham que, eu já fiz a minha partilha né, em vida e está tudo certo, não vou ter conflito. Só que se acontece o que você falou, precisa dar um crédito, precisa vender porque você recebeu uma proposta, porque vai valorizar muito o seu imóvel, ou para custear uma velhice, você precisa da assinatura, você precisa da permissão. Depois já tem nora, já tem genro, opinando tem travesseiro, não, e assinando. Né? Não deve brincar com isso mesmo. Agora, quando a gente pensa em estruturar através de um sistema de planejamento sucessório, de holding, você, pai e mãe, você constrói tudo isso e você não perde o poder de gestão. Perfeito. Quando você faz a transmissão das cotas para os seus filhos, você faz a doação de cotas para os seus filhos, que já é a questão de planejamento sucessório, você continua com total controle do seu patrimônio. Perfeito. Inclusive se quiser vender. Sim. Perfeito. Se você quiser desfazer da estrutura que você fez, você desfaz. Exatamente. A gente nunca sabe o dia de amanhã, você pode ter um outro filho, e aí? Sem dúvida. Nosso tempo está esgotado. Eu só quero a última pergunta bem rapidinho. E se fez toda essa organização, o casal foi lá e separou? Também você distribui as cotas. E também aí, é mais simples. Esses dias... Porque às vezes as pessoas na separação, não sei porquê, ficam brigando tanto. A gente compreende e nem quer aqui entrar nesse mérito. Mas às vezes tem que esfriar a cabeça, senão perde os dois. Kiko. A gente fica vendo um brigando para lá, brigando para cá, vou prejudicar. Ele também se prejudica. É um emocional, eu entendo, eu não quero aqui entrar em âmbito de separação de ninguém, mas eu estou falando, é preciso ter calma nessa hora, né? Ter planejamento para os dois ganharem, para ninguém ter vantagem sobre ninguém. Mas o tempo nosso, doutora Patrícia, está curtíssimo aqui. Qual o melhor momento de você estabelecer todas as regras do jogo?
no momento que você está celebrando um contrato. Perfeito. Onde as pessoas estão ali dispostas a construir tudo isso. Nós vamos marcar um outro programa, concordo plenamente, porque é um tema extremamente importante. Muito obrigado pela sua participação aqui, trazendo tanto conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo conhecimento para vocês. Obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.